Isso é um transistor, um dos dispositivos mais importantes já inventados. Por isso, vamos aprender como funcionam em detalhes neste vídeo. Os transistores apresentam-se em muitas formas e tamanhos. Existem dois tipos principais, o efeito bipolar e o efeito de campo. Neste vídeo, vamos nos concentrar sobretudo na versão bipolar. Os transistores são pequenos componentes eletrônicos com duas funções principais. Eles podem funcionar como um interruptor para controlar circuitos e também podem amplificar sinais. Pequenos transistores de baixa potência são acondicionados numa caixa de resina para ajudar a proteger as partes internas, mas os transistores de maior potência terão uma caixa parcialmente metálica que é utilizada para ajudar a remover o calor gerado, já que isso irá danificar os componentes ao longo do tempo. Geralmente encontramos esses transistores de corpo metálico presos a um dissipador de calor que ajuda a remover o calor indesejado. Por exemplo, no interior desta fonte de corrente contínua, temos alguns transistores MOSFET que estão ligados a grandes dissipadores de calor. Sem o dissipador de calor, os componentes atingem rapidamente 45 graus Celsius, ou 113 graus Fahrenheit, com uma corrente de apenas 1,2 amps. Se tornarão muito mais quentes à medida que a corrente aumenta. No entanto, para circuitos eletrônicos com pequenas correntes, podemos utilizar apenas os transistores de corpo de resina que não necessitam de um dissipador de calor. No corpo do transistor, encontramos algum texto, o qual nos dirá o número da peça que podemos utilizar para encontrar a ficha de dados do fabricante. Cada transistor é classificado para lidar com uma certa voltagem e corrente, pelo que é importante verificar essas folhas de dados. Com um transistor, temos 3 pinos etiquetados: E, B e C. Isso representa o emissor, a base e o coletor. Tipicamente, com estes transistores tipo corpo de resina com a borda plana, o pino esquerdo é o emissor, o meio é a base e o lado direito é o coletor. Porém, nem todos os transistores utilizam esta configuração, por isso verifique a folha de dados do fabricante. Sabemos que se ligarmos uma lâmpada a uma bateria, ela acenderá. Podemos instalar um interruptor no circuito e controlar a luz ao interromper a fonte de alimentação. Mas isso requer um humano para controlar manualmente o interruptor. Como podemos então automatizar isso? Para tal, utilizamos um transistor. Este transistor está bloqueando o fluxo de corrente, pelo que a luz está desligada, mas se fornecemos uma pequena voltagem ao pino de base no meio, faz com que o transistor comece a permitir o fluxo de corrente no circuito principal. Assim a luz acende. Podemos então colocar um interruptor no pino de controle para o operar remotamente, ou podemos colocar um sensor sobre este para automatizar o controle. Tipicamente, precisamos aplicar pelo menos 0,6 a 0,7 volts ao pino base para que o transistor se ligue. Por exemplo, este circuito de transistor simples tem um LED vermelho com uma fonte de alimentação de 9 volts ao longo do circuito principal. O pino de base é ligado à fonte de alimentação CC da bancada. O diagrama do circuito tem este aspecto. Quando a tensão de alimentação do pino de base é de 0,5 volts, o transistor está desligado, pelo que o LED também está desligado. A 0,6 volts, o transistor está ligado, mas não completamente. O LED está apagado porque o transistor ainda não está deixando fluir a corrente completa através do circuito principal. Assim, a 0,7 volts, o LED é mais brilhante porque o transistor está deixando passar quase toda a corrente. E a 0,8 volts, o LED está totalmente iluminado, o transistor está completamente aberto. Então, o que está acontecendo é que estamos usando uma pequena voltagem e corrente para controlar uma voltagem e corrente maiores. Vimos que uma pequena alteração da voltagem no pino de base causa uma grande alteração no circuito principal. Consequentemente, se introduzirmos um sinal no pino de base, o transistor atua como um amplificador. Podemos ligar um microfone que varia o sinal de voltagem no pino de base, e isso amplificará um alto-falante no circuito principal para formar um amplificador bem básico. Tipicamente, há uma corrente muito pequena no pino base, possivelmente apenas 1 mA ou até menos. O coletor tem uma corrente muito mais elevada, por exemplo, 100 mA. A razão entre estes dois é conhecida como ganho de corrente e usa o símbolo beta. Podemos encontrar a razão na ficha técnica do fabricante. Neste exemplo, a corrente de coletor é 100 mA
e a corrente de base é 1 mA, pelo que a razão é 100 dividida por 1, o que nos dá 100. Podemos reorganizar esta fórmula para encontrar também as correntes. Temos dois tipos principais de transistores bipolares, o tipo NPN e o tipo PNP. Os dois transistores parecem quase idênticos, pelo que precisamos verificar o número da peça para saber qual é qual. Com um transistor NPN, temos o circuito principal e o circuito de controle. Ambos estão ligados ao positivo da bateria. Até carregarmos no interruptor do circuito de controle, o circuito principal está desligado. Podemos ver que a corrente está fluindo através dos dois fios para o transistor. Podemos remover o circuito principal e o LED do circuito de controle continuará a acender quando o interruptor for acionado, uma vez que a corrente está regressando à bateria através do transistor. Neste exemplo simplificado, quando o interruptor é pressionado, há 5 mA fluindo para o pino de base. Há 20 mA fluindo para o pino conector e 25 mA fluindo para fora do emissor. Consequentemente, a corrente combina no transistor. Com um transistor PNP, temos novamente o circuito principal e o circuito de controle. Mas agora o emissor está ligado ao positivo da bateria. O circuito principal está desligado, até pressionarmos o interruptor no circuito de controle. Com este tipo, podemos ver que parte da corrente flui para fora do pino de base e regressa à bateria. O resto da corrente flui através do transistor e através do LED principal e de volta à bateria. Se retirarmos o circuito principal, o LED do circuito de controle ainda se ligará. Neste exemplo, quando o interruptor é pressionado, há 25 mA fluindo para o emissor, 20 mA fluindo para fora do coletor e 5 mA fluindo para fora da base. Assim, a corrente se divide no transistor. Vou colocá-los lado a lado para que se possa ver como se comparam. Os transistores são mostrados em desenhos elétricos com símbolos como estes. A seta é colocada sobre o condutor emissor. A seta aponta na direção da corrente convencional, para que saibamos como ligá-los aos nossos circuitos. Para compreender como funciona um transistor, quero que primeiro imaginem a água fluindo através de um tubo. A água flui livremente através da tubulação, até a bloquearmos com um disco. Se ligarmos um tubo mais pequeno ao principal e colocarmos uma porta basculante dentro deste pequeno tubo, podemos mover o disco usando uma roldana. Quanto mais longe a porta basculante se abrir, maior é o caudal de água no cano principal. A porta basculante é um pouco pesada, pelo que uma pequena quantidade de água não será suficiente para abrir. É necessária uma certa quantidade de água para forçar a porta a abrir. Quanto mais água tivermos fluindo neste pequeno tubo, mais a válvula se abre e permite que cada vez mais água flua no tubo principal. É essencialmente assim que funciona um transistor NPN. Talvez já saiba que, quando desenhamos circuitos eletrônicos, utilizamos corrente convencional. Assim, neste circuito transistor NPN, assumimos que a corrente flui das baterias positivamente tanto para o coletor como para os pinos de base e depois para fora do pino emissor. Usamos sempre esta direção para desenhar nossos circuitos. Porém, não é isso que está realmente acontecendo. Na realidade, os elétrons estão fluindo do negativo para o positivo de uma bateria. Isso foi provado por Joseph Thomson, que realizou algumas experiências para descobrir o elétron e também provar que este fluía na direção oposta. Assim, na realidade, os elétrons fluem do negativo para o emissor e depois para fora do coletor e dos pinos de base. A isso chamamos fluxo de elétrons. Vou colocá-las lado a lado para que se possa ver a diferença nas duas teorias. Lembre-se, desenhamos sempre circuitos usando o método convencional de corrente. Mas os cientistas e engenheiros sabem que é assim que funciona realmente o fluxo de elétrons. Já abordamos em detalhes o funcionamento de uma bateria no nosso vídeo anterior.